Leitura do capítulo 2 do livro História de um Homem, de Pietro Baldi. O protagonista e o ambiente. Quem escrevia assim? O protagonista deste relato, o homem de que narramos a história. Com aquelas suas palavras, o individualizamos e apresentamos. Mas, para melhor compreender, é necessário narrar ainda. A história desenvolve-se na hora titânica e apocalíptica, que, como um rasgo no céu, aparece cada vez mais lampejante sobre a outra metade do século XX, prenúncio de hora ainda mais grave. Esta história é um pouco a história de todos os espíritos sensíveis e evoluídos, que têm uma vida individual profunda e própria. Neste espírito, espelho refletor de todas as luzes do seu tempo, refletem-se em parte as grandes tempestades ideológicas que o século vinha maturando. Nascido nos fins do século XIX, ele tinha visto, depois, realizarem-se ao seu redor as maiores transformações políticas, sociais, intelectuais, espirituais e científicas. Crescido entre velhas ideologias, em ambiente de província intelectualmente restrito, tinha visto a vitória do automóvel, do aeroplano, do rádio e assistido a profundas mutações no campo cultural. Muitas vezes fora obrigado a mudar a própria orientação e renovar as suas conclusões. Num mundo em evolução assim tão rápida, ele, ágil de mente e de corpo, havia se renovado ainda mais rapidamente. Apreciara o frenesi de dinamismo, o esforço de ascensão, e sentia-se satisfeito de ter nascido em hora tão intensa e interessante, para a sua ânsia vertiginosa de renovação, para as suas tentativas de elevação, tormentosas e, embora por momentos, frustradas. E lançou-se no turbilhão, não para girar como tantos em torno de si mesmo, num torvelinho inútil, para compreender o sentido profundo daquele turbilhão e dele tirar o mais elevado proveito. Tinha a completa sensação daquela hora histórica, grave e solene, e a vivia toda, avançando e fremindo, para realizar-lhe o significado mais verídico, eterno, ou seja, a trabalhosa ascensão do homem rumo a melhores formas de vida. Ergueu a cabeça ante os adormecidos em que tropeçava, na sua luta para salvar os valores morais do mundo e conquistar entre eles os mais elevados. Foi asfixiado, desprezado, incompreendido. Vida de trabalho e de desgastes, mas vida de ascensão interior e de conquistas espirituais, profundamente concebida, além de todas as formas. Ligada à substância, vida de laborioso silêncio criador, de fé, não raro de desespero e de sangue. Ele foi, assim, um lutador, e lutador no mais elevado campo, que é o do pensamento e da ascensão moral. Algumas vezes caiu, foi traído pelo ideal e pelos homens, traído até ao desprezo, ao ridículo, à desesperação. Viveu na solidão horas trágicas, não vistas e não compreendidas. Mas a ideia alta e reta não é o caminho do sucesso fácil. E embora possam rir os vivedores, facilmente vitoriosos, ele quer para si a vida séria, com sério objetivo. E se ao mundo pareceu falido, estava muito satisfeito com a própria consciência. O nosso protagonista é assim um símbolo, uma ideia, que, vivida,
transforma-se em realidade, uma experiência realizada, em cujo seio se atormentam e amadurecem ainda tantos outros espíritos ousados. Sobre o fundo longínquo da cena está a multidão anônima. Rumorejam as grandes massas amorfas, instintivas, ignaras, inconscientes, o grande povo, vaga entidade para a qual devemos dirigir-nos, obedecendo ao antiquíssimo ensinamento evangélico e ao novíssimo ensinamento das mais recentes concepções sociais. A multidão é uma das forças que se movimentam neste enredo. Aqui, ela é um indistinto rumor de fundo, imenso como o do mar, um som coletivo, resultante de muitos e pequenos sons, um vago som confuso, que não se sabe de onde nasce, porque vem de todos os lados, nem de quem procede, porque provém de todos. Entretanto, ela é uma força, que toma às vezes forma de pensamento definido e de vontade decisiva, e em certos momentos tudo transforma, impondo-se à história. Aqui, a multidão aparece como termo de comparação, como elemento de resistência, de misoneísmo, como inércia em face da força, como a grande terra, polo negativo, sobre a qual o verdadeiro homem, polo positivo, caminha, só, rumo aos seus objetivos, tão distanciados das multidões de hoje. Ele é uma ideia, uma vontade que reage à psicologia coletiva e contra a qual esta reage. Veremos aqui se formarem os circuitos de ressonância e o seu dispersar-se em dissonâncias. Ouviremos acordes e discordâncias. Ouviremos sintonizações com outras forças do imponderável. Neste trabalho, encontraremos frequentemente citados o mundo e o homem comum. O mundo tem aqui o sentido evangélico de lei humana da terra, inferior, contraposta às mais altas leis do céu. Por homem comum ou normal, ou qualquer, entendemos o tipo dominante, modelo em série, com a sua psicologia uniforme. Esse, não há dúvida, existe na prática. É o homem da rua, o que constitui o público anônimo e amorfo, um tipo a que se reduzem todos os outros, no momento e pelas exigências da normal convivência social. É o homem da mediana cultura dos jornais, simplicista, restrito aos elementares impulsos animais, envernizado de alguma erudição e educação. O homem que vegeta, luta pela mulher e pelo amor, pelo necessário e pelo supérfluo, permanecendo no campo material. É o homem que pensa por si e pelos seus, movido pelos instintos fundamentais da vida, incapaz de vibrar ante as altas paixões do espírito. O homem não sabe caminhar senão em rebanho, que não sabe pensar senão em si, que não sabe fazer senão aquilo que todos fazem. Ele é formado de muitos homens diversos, de muitos tipos e graduações. Ele é como a expressão pública dominante, à qual todos se equiparam, pelas necessidades da vida prática nas relações sociais. Homens até mesmo de alta percepção, homens de todos os níveis, assumem, pela necessidade prática, a expressão desta psicologia dominante, que resume os traços do maior número prevalecente. Ela é um meio de se entenderem, é a unidade monetária das trocas e contatos comuns, um ponto prático de referência. É a psicologia das ruas, comum a todos, como um hábito que todos devem adquirir quando descem à rua. A psicologia corrente que faz a opinião pública e o uso, a que todos se adaptam para poderem entender-se, e a que tudo se adapta para poder existir. A religião, a imprensa e todas as derivações da vida pública. Mas, se ela constituirá frequentemente o ponto de referência,
A substância deste trabalho situa-se em outro plano. Para os negadores do espírito, que pela sua própria cegueira se sentem autorizados a lhe negar a existência, será uma prova muito mais convincente do que tantas argumentações a narração desta vida, vivida no seu próprio mundo, no meio deles. Vida do princípio ao fim em plano lógico e orgânico, dirigido não às conquistas efêmeras, mas a outras, situadas inteiramente no espírito, dotadas de potência e solidez. A aquele tipo de homem hoje comum, contrapõe-se aqui um tipo de homem novo, para cuja formação luta este livro, com toda a energia com que foi concebido. Homem novo, lutador viril do ideal, não mais inconsciente, do qual ninguém, por mais necessitado de evolução, pode desconhecer o valor e a utilidade na senda do progresso, e cuja formação, nesta hora histórica, que alvorece no limiar do terceiro milênio, é uma necessidade vital, se a civilização não quiser precipitar-se na morte. Assim, não se encontrarão neste volume os habituais motivos passionais, nem os costumeiros enredos de ficção, com tipos que se movimentam fisicamente em vários ambientes e em várias circunstâncias. Se personagens e fatos se apresentarem, isto será somente para dar forma ao movimento de correntes de pensamento e de vontade, dar vida tangível a entrechoque de ideias e de forças, pois que estes são os verdadeiros personagens da narrativa. Esta será, assim, mais rápida, mais sintética. Os fatos serão reduzidos à sua pura substância. Para isso, deixaremos de lado os acontecimentos mais comuns da vida do nosso personagem, aqueles que o fazem assemelhar-se aos demais. Não é interessante, segundo pensamos, a referência às coisas que todos fazem, que todos sabem, que todos dizem e que são, até mesmo nas narrativas, sempre repetidas. Numa hora justamente em que tudo se torna coletivo e não se pensa nem se age senão em massa, sem espírito próprio, o nosso protagonista permanece solitário, como se estivesse fora do seu tempo, talvez por havê-lo compreendido demasiado. É um rebelde, decidido a viver a todo custo a sua própria vida. Por certo, alguns temperamentos e alguns destinos não se escolhem e estão muito acima da própria vontade. Ele não quer, nem poderá aceitar e suportar o pensamento alheio. Quer aceitar a sua experiência da vida, só, ante as forças cósmicas. Quer permanecer sempre ele mesmo, um desenvolvimento lógico, dirigido a um objetivo próprio, conscientemente escolhido, seguido tenazmente até o fim, cheio de disciplina, ferreamente ligado ao dever, mas observador e árbitro de tudo, e, ao menos no seu íntimo, lá onde somente se pode sê-lo, livre e independente de tudo e de todos. Assim coordenou as forças da sua tormenta, em meio à tormenta do mundo. O seu tempo lhe oferecia um pensamento caótico. O mundo estava abalado pelo entrechoque de tantas verdades diversas, dividido entre o desmoronar de edifícios milenares e a tensão construtiva de novos valores em todos os setores humanos. O seu tempo era um campo de batalha, de grandes maturações, em que o passado, solidamente firmado, mas justamente por isso ossificado, resistia, com a grande força da inércia, ao novo, irrompente da velha casca e fremente de vida. O nosso homem encarou profundamente a grande luta em que a civilização jogava a sua cartada suprema, e entregou-se todo,
de alma e corpo, à preparação do advento da nova civilização do terceiro milênio. Assim, o solitário fundiu a sua vida na substância do seu tempo, consciente disso como poucos, vidente e atuante, e como poucos preocupado pelos destinos do mundo. Distante do inútil burburinho, ausente da hora fácil dos direitos e da colheita, preferiu estar presente no trabalho silencioso, na hora do dever, do esforço obscuro da semeadura. Assim viveu muito mais ligado aos seus semelhantes do que podia parecer, pois preferiu envolver-se nas suas dores, mais do que nos seus triunfos. Assim, e não de outra maneira, quis ser a qualquer custo, mesmo a preço de decepções e de desprezo. Preferiu uma vida de luta, a fim de permanecer sempre coerente consigo mesmo. Quis ser um verdadeiro homem, vivendo a sério. Esta nota fundamental de honestidade, qualquer seja o erro que ele tenha podido cometer, nunca o abandonou. Não pactuou jamais com o mundo, com prejuízo da sua consciência. Teve de andar contra a corrente real, não aparente, antes bem oculta, das ações humanas. Foi por muitos considerado um imbecil. Por isso, não querendo nunca reduzir-se à vileza de uma traição aos seus próprios princípios de retidão, viu-se constrangido a ser um solitário. Se o leitor não tem um ideal, se não sente a paixão pelas coisas mais elevadas e santas da vida, se não sabe vibrar nestes dramas do espírito, se não tem vivido ascendendo através da dor, se não compreendeu a gravidade do nosso tempo, se não sente, enfim, a necessidade de fugir à cotidiana miséria da vida, não poderá interessar-se por histórias como esta. Aqui não encontramos amor senão por Deus e pelos que sofrem. Não vemos paixão senão pelo bem. Este não é o livro da vida fácil que se rebaixa, mas o livro da vida dura e severa, que constrói e se eleva. Quem aqui procura para o seu deleite qualquer vaidade literária, quem gosta somente de curiosidades para distração, quem pensa encontrar aqui repetidos os motivos que costumam mover os homens e as suas paixões, largue o livro. Quem não tem buscado e seguido, na luta e na dor, as ásperas vias da ascensão, viaja a sua vida sobre diferentes trilhos. Cada um tem os seus, e vai por onde quer. Largue o livro, e lembre-se de que, em qualquer posição social ou espiritual em que se encontre, participa também da narrativa chamada A História de um Homem, mas que é, na realidade, a história de todos os homens.